Acredita que sucesso só vem com um plano de carreira bem certinho? Pois saiba que, às vezes, o verdadeiro sabor do sucesso nasce quando você muda totalmente de rota, como sair da engenharia e criar um império de doces. Hoje, a gente recebe Laura e Luísa, da Doce de Laura. Laura trocou números por receitas e transformou sua paixão em um negócio com mais de 22 anos de história. Finalista entre os melhores doces de SP e que hoje fornece para grandes marcas. Tudo sem perder a alma do feito em casa. Enquanto muitos negócios se perdem tentando se reinventar, elas mostram que dá para crescer mantendo a essência, atravessar crises e continuar encantando, com autenticidade e qualidade. Nesse papo, você vai descobrir como escalar sem perder a identidade, fidelizar clientes por décadas e transformar tradição em diferencial competitivo. É mais uma história real aqui no Papo Embalado, onde a gente mostra como marcas fortes nascem nos bastidores, com operação bem feita, entrega de verdade e muita paixão pelo que faz. Então, aperta o play e vem com a gente, porque esse episódio tá cheio de aprendizados práticos e inspiração doce para embalar o seu negócio rumo ao próximo nível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um episódio do Papo Embalado. Hoje estamos aqui diretamente da FISPAL, né, Ri? 2025. Do Mais meu lado, uma para vez. bater o papo com a gente, tá o Ricardo da Ricapel também. Eu sou o Gabriel, da Ricapel, e hoje nossos convidados aqui são mais do que especiais. São mais que especiais, são uma doçura. Essas meninas que vieram aqui da Doce de Laura. A Laura e a Luísa que vieram E bater um doce em papinho dose dupla, pra hein? gente. É doce ou salgado? Que isso, já Doce. começou Quem é assim doce já? e quem é salgado? Depois do começou doce assim. sempre vem o salgado. Olha só que chique, hein? Com essa voz macia que ela fala. Um doce da Laura deve ser muito bom, né? É. Por falar no Doce da Laura, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, a criação de vocês, da marca de forma geral. Foi algo que surgiu, que vocês já pensavam, começou mais caseiro e o negócio foi desenvolvendo. Pode e quando falar, viram, Luísa, também, mãe. Eu comecei aqui em São Paulo, eu vim porque eu comecei na engenharia, né? Eu era para ser engenheira civil. Aí eu fui para hotelaria e lá em Porto Alegre. E aí depois em Porto Alegre eles não gostavam muito naquela época de contratar mulheres para hotelaria. Então eu fiquei sem emprego. Que machismo, né? Que absurdo. Com certeza. Até hoje eles são machistas Eu lá? já não sei porque eu já saí de lá há 32 anos. Então, eu vim para cá, para São Paulo, para fazer sobremesa para restaurante. Eu não queria loja, eu só queria ir para a praia no final de semana. Ai, que trabalhava. maravilha. E você pegou uma época muito boa na praia que não tinha nem estrada. Não tinha. Pra Camburi, Não era? Camburi, você Não ia, tinha. Juqueí. Juqueí, O pessoal tá indo muito pra Juqueí Nossa, aqui, gente, hein? a gente só Meu, tá... tá maravilhoso. Você fez o seu... Tinha Eu- pouco condomínio, aquele do Castelinho. Né, que a Eu gente tenho casa lá há ficava. 25 anos. Viu? Mas A gente ia há 32 32. 40 anos atrás, que coisa vai. linda. Bom, aí então, beleza. Vamos fazer só sobremesa para restaurante. E eu vim com uma torta de sorvete que tinha lá no sul. Sim. E aí eu vou fazer só torta de sorvete na semana e fim de semana eu vou pra praia. Ok. Cheguei aqui e aí eu me dou de cara com os restaurantes, tinha carrinho de sobremesa. Eu digo, meu Deus, como que vai... Eu vou vender torta de sorvete que está lá dentro do freezer e eles com carrinho de sobremesa. Ok. Então vamos fazer sobremesa para carrinho de sobremesa. E assim foi indo. Aí naquela época não tinha chefe. Queria outros sabores. Isso. E aí tu põe uma decoraçãozinha diferente, tá tudo ótimo, né? E aí vão espalhando. Então eu trabalhei para hotéis, para restaurantes, hotéis que nem Cafés. existem. O Transamérica eu trabalhei. Olha que legal. Tinha o Crown Plaza também, nem existem mais. E assim foi. 3 anos eu fui fechada só para cafés, restaurantes, banana. Aí cansei de não ter o retorno do público, né? A gente, mais frio, né? eu entrego o produto e não acabou. vejo ninguém não sabe o que comendo. acontece, né? E eu disse, tá na hora então de abrir a loja. Aí a Vila Madalena tava, Mudou a chave. Sim. E Tinha a- um espaço na Pompeia, né? Que era a tua cozinha. Isso. Fechada. Aí a minha irmã disse, Laura, tá começando a Vila Madalena. Não tinha ninguém ainda na Vila Madalena. 1996, tinha ali o Depósito Santa Fé.
Aí vamos para Vila Madalena. E lá eu fiquei, aí abri a lojinha, né? E fiquei 22 anos. Imagina quando ela fala Lojinha. Lojinha. Você acredita? É né? bem Era simples, bem fofinho, tranquilo. não, Era bem pequenininha. fofinho, Quando abriu, Ah, era você viu? pequena mesmo? É, Ah. Era uma casinha. Tinha 4 mesas É. na varandinha. Ela assim. tinha 80 metros quadrados com a garagem que eu transformei numa área. Nossa. Então, assim, aí foi crescendo, aí eu comecei a trabalhar para mais restaurantes. Mais E- cafés também, é, cinemas. E aí né? entrou um cliente que, quando comecei com eles, em 2014, eles tinham 5 lojas. Hoje eles têm 300. Nossa, Só isso. olha só. Aí, na Que casinha... sacada que ela teve, hein? Sabia, mas- Bati na porta, bati tem na que ser, né? porta. Um cliente meu tinha quebrado e eu digo, não vou demitir ninguém, né? Então, bati na porta desse, ele estava começando, levei a torta pecan que eu trouxe para vocês. E um bolinho de maçã saído do forno, entrou. E assim, entraram 2 itens só nessas lojas, mas depois eu cheguei a uma hora que eu tinha 24 itens, né? Tá. E eles estavam com 300 lojas e aí a gente diminuiu. E assim a gente Mas teve- já faz 11 teve anos. Essa torta da Laura de Nozes Pecan não tinha muito em São Paulo. Aham. Tinham algumas super confeitarias, assim. E ela... Com o mesmo nome? Torta Pecan, Pecan Pie, como é Pecan conhecida Pie, no é. mercado, né? Mas a da Laura era muito gostosa, assim, e não tinha muita frescura, era uma torta muito bem feita. Assim, os meus produtos São né, bem não artesanais, são assim. artesanais. Eu sou a casa da avó. Você vai lá, tem bolo de laranja, tem bolo de milho, tem sopas, tem canjinha. Então é isso. Você tá no mesmo lugar ainda? Não. Pera aí um Aí pouquinho, eu que deixa eu saí- só É, contar esse tá negócio pulando. da torta. Da torta. É, pô. A Laura, na época, eu como jornalista nessa área, né, tinha um concurso de melhor doce de São Paulo, de algumas mídias, né, a Veja São Paulo, a Prazeres da Mesa, a Folha de São Paulo, o Paladar, e a gente colocou essa torta na Prazeres da Mesa. E Certo. ela chegou até os 3 finalistas, ficou em segundo lugar Oh. como o melhor doce de São Paulo, a torta de nozes pecan. Que Perdeu legal. para o Fabrício Lenur. Ah, sim, porque época, também que é é confeiteiro. É. Eu sou engenheiro, eu não sou confeiteiro. Não, É. você é doceira. Eu sou doceira. Eu sou doceira, assim, de fazenda, né? Essas coisas que eu gosto de fazer. E aí, então, depois de 22 anos na Vila Madalena, Uhum. virou aquela bagunça de bares, Barzinho muito e bar. uhum. E não tem lugar para estacionar. Os clientes foram ficando mais idosos, né? Precisava estacionar os carros, né? E então eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou embora. Os incomodados que se retirem. E aí eu fui para uma casa, ali pertinho mesmo, mas já saí do Buchiche. É. E achei até que ia me aposentar lá, mas venderam a casa, porque ali Virou perto do prédio. metrô, Vila Madalena, tudo, as casas todas abaixo. É. Prédios. E todos, então venderam a minha casa e aí eu fui para uma, eu digo, bom, Deus fechou uma porta Abriu agora. um monte. Ah, não. Fui para uma sempre. que tem. Então eu cheguei a escrever casarão. até num caderninho assim: o que eu vou querer? A vaga de estacionamento nunca tinha, né? Tem 9 vagas. Eu vou querer um jardim, já veio até com um jardineiro, Olha que é o que lindo. caseiro. Tem uma Olha horta que lindo. em plena São Paulo. Ainda tá, essa ela tá. Tá, Nessa que ela tá. Ai, que tá lindo. agora. O faz jardineiro 2 anos, cuida né? da casa, o seu Antônio tá lá. E não é ainda. só isso, né? Na casa de vocês atual que eu já fui lá, cada detalhe que você olha é um negocinho. É tanto cuidado que vocês têm com o ambiente em si, não só com o que vocês fazem, que é de ficar impressionado mesmo. Você entra. Por isso que eu te perguntei do casinha no início, eu não sabia se era a mesma ou se era no início. Quem porque chega lá acha que eu já comecei não é? assim, não. É. Tem uma longa história. Que pra legal. chegar E ali. qual que foi o maior desafio nesses anos todos que vocês acham que surgiu no caminho? Ou foi algo tão natural e tranquilo que... Não é natural tranquilo, não, nunca foi. A gente passa por várias crises econômicas, planos, né, econômicos. Todo mundo Uhum. passa. É. É um Então, caos. eu tive tempo de vacas magras, né, que eu rezava para Santo Antônio para melhorar. Tem as E- questões de recursos humanos também, que são complexas, né, nesse setor. Mas graças a Deus o vento vai e leva tudo, É. conforme uma brisa, não é? Com certeza. Isso, tem que entrar na nuvem, assim, Na tem nuvem. que ir flutuando, É. né?
É tudo energia. Exatamente. Graças a Deus. Estamos E- aqui. Exato. É isso aí, estamos aqui. E qual que é a maior felicidade de vocês nesse processo? É ver a pessoa sentada na mesa ainda se deliciando com... o doce É. mudou a receita de lá para trás? Não, né? Não, de É o jeito mesmo nenhum. doce, então. Então, essa passada de gerações e etc., o que vocês sentem? O que é mais prazeroso nesse processo? Que eu adoro e que me dá mais força para continuar, né? Porque eu digo, vou me aposentar. A pessoa chega lá, ela põe assim, tem o pudim de claras. O pudim de claras é receita outro, de é. vó. Tá. Aí a pessoa nunca comeu, põe na boca e aí tu vê, nossa, é Parece igual o filme pudim aquele de do- claras da minha avó. O olhinho até muda, assim, né? É isso. E aí... assim, então as pessoas são as memórias, né? Aí tem o bolo de nozes com doce de ovos, que também é receita antiga e não pode faltar na vitrine, porque as senhoras adoram lá a doceria. Então bate assim 3 da tarde, começa as senhorinhas chegar. Ela já sabe o horário de todas. Bate, eu olho o relógio, já estão chegando com sacolinha de presente, vão comemorar aniversário delas. Então não Caraca. pode faltar o Entendi. bolo de nozes com Ela doce já de tem a ovos. freguesia, Já né? A sabe. freguesia dela já... Conhece Então, por mas nome eu os vou clientes. falar uma coisa que a Laura sempre Fala. fala, que é uma das fortes emoções de ser desse empreendimento, que é justamente isso que você falou, das gerações. Hoje vão os filhos dos filhos, que antes iam as mães lá no caminho das escolas ali, e agora vão os netos dessas senhoras, né? Que são 32 anos. Eu já 32 fiz anos. casamento da pessoa, bolinho de Batizado. aniversário do filho. Que Já foi virou 20 parente. anos. Sim. E um dia tinha um cliente que ele estava com a esposa, e aí eu falo, não, eu vou me aposentar, eu quero ficar viajando. Aí ele disse, não, Laura. Não tem perfil. Não aposentou até Não, hoje. viajar Não. 3 dias tá bom. 4, 5, vai. 10 dá. 10 dá. 14 ainda dá no verão. No verão dá. E ele disse, não, Laura, tu faz parte de todos os nossos aniversários em família, família, né? Viu? Então não É. pode. Inclusive, quando a gente fechou lá na Aspicoelta, na Vila Madalena, que foram 22 anos, muita gente... É que eu já fui para Nova, aí eu deixei 2... A gente ficou ainda 2 meses com as 2 lojas. E aí as pessoas iam lá chorar porque estava fechando a loja, mas estava Não com ia outra... poder descer do prédio para ir ali comer um negocinho. E aí, então, assim... Mas tenho certeza que essas pessoas tiveram que se adaptar e estão indo ainda no Assim, lugar novo. O Não, e a- público vai atrás dessas coisas, né? Quando Vai. são, quando Porque tem coisa essa boa não história, pode largar, né? E tem essa conexão afetiva. Mas falando em viagem, eu vou contar uma história da Laura, que é muito Quero ouvir. interessante. A Laura viaja agora, né? Ela muito tempo se dedicou a isso, né? Sabem como é um empreendimento desse. E aí, recentemente, teve um cliente que comentou que a torta de chocolate com damasco não era a sarretorte, aquela De austríaca. A tradicional, né? É, essa. É a famosa, que só pode ser feita daquela forma. É que nem a história da pizza Lavera napolitana. napolitana, Tem aham. a receita que é deles, Aham. para poder chamar de sarretorte. Aí a Laura ficou curiosa e foi Depois corta, até depois lá. edita. Foi até lá, até Viena, justamente para conhecer a torta. Sim, porque eu não conhecia a torta. E eu digo, olha, até pode ser, o cara devolveu pra, né? Isso aqui não tem nada a ver com a torta de lá. E eu digo, nossa, pode Faz ser sentido. mesmo. Então tá bom, quer saber uma coisa? Eu vou até lá. E aí? Aí, cheguei lá. Aconteceu isso fiz- mesmo por causa de um fui. cliente? Pode falar Não, também. é porque agora ela pode viajar, ela está unindo o útil com o agradável. Caraca. Interessante, Não, é que a hein? minha equipe, Show, hein? eu já tenho pessoas que trabalham. Bom, teve gente que trabalhou. A da Torta Pecan trabalhou comigo 30 anos. Se aposentou, a dona Maria. E aí Então. você foi para lá e Fui provou. pra lá e aí provei, eu de realmente não tem nada a nada a ver. ver, porque aquela ali não era uma coisa. Então aí mudei o nome. Agora não é Zarra. Entendi. Agora é bolo de chocolate com damasco. Tá certo. Não Olha leve que legal, para o hein, lado que- pessoal as Exato. coisas. Não leve para o Exato. lado pessoal. E você não Essa tem história é vontade de legal. ampliar, aumentar, Não. multiplicar? Não. Porque assim,
Ela quer tirar férias. Não, é É o assim. sonho dela. O que tu quer ser? Rico ou feliz? Feliz. Eu prefiro ser feliz. É que eu não tenho herdeiros também. Minha filha é médica, se formou agora o ano passado. Então. Herdeiros na empresa, você fala. Para deixar, Sou eu sozinha, 32 anos, né? Enfrentando Deus e todo mundo. Engordando todo mundo, aí você quer dizer, né? Não, peraí. Porque tem Tem doces sopa, que... tem sopa, Exato. tem sopa de Tem legumes. sopa. Eu levantei a bola pra você eu poder... tenho Exato. salada. E o diet? Tem doce diet? Tem bolo de Tem, maçã diet, isso. Exatamente. Não põe a culpa em mim, porque tem uma praça ali do lado que você Facilmente. vai lá, come e vai correr Exato. ali logo depois. Tá fácil. Não, eu te ensino. Come e eu queima, te come e ensino. queima, come e queima. Isso ela faz, mas ela não come muito, né? Eu ia sou perguntar mais isso exatamente. o piloto Vocês... de provas do que ela. Assim como você acha que eu comecei já naquela loja grande, Uhum. você acha que eu nunca fui gordinha, mas eu fui gordinha e bem gordinha, tá? Então, Mas hoje você tá muito bem. Muito obrigada, sim. Mas eu vou na academia, a Uhum. gente se cuida, né? Não tem essa. Não tem milagre, Legal. não tem. É, E não tem idade pra se cuidar. É. Coisa mais gostosa Não, é vou isso, chegar né? aos 100, né? Com carinha de 70. Tudo bem que eu tô falando, mas eu não me cuido. Não, como mas não? eu Você acho toma que- 5 cervejas todo dia, isso não é se É, cuidar? mas ainda vai chegar meu dia de me cuidar assim, né? Não, é mas- uma por vez, é uma cerveja só. Quando chegar a Legal. hora, né? Você para. E falando Diminui pra do duas. doce de vocês, o que vocês podem contar pra gente, pro pessoal de casa, algum detalhezinho no doce que só vocês sabem, ou no processo, ou alguma coisa que vocês podem revelar pro pessoal aí de casa? Eu não vou revelar nenhuma receita, que Tá, essa parte é com legal. ela, mas eu queria Mais um chamar a toque. atenção, porque você estava falando da torta pecan, do pudim de claras, que são carros-chefes na Sim. parte dos doces, né, Laura? Mas ela tem um doce também, que já foi capa de revista, e eu também falo. Mousse de queijo com Exato. goiaba. Mousse de É. queijo com goiaba. Goiaba fresca, que é um É. doce que ela criou e ficou fantástico e se tornou também. E a foto nele no Instagram também tá incrível, é né? linda, É que muito as bem cores são feita. lindas, Exato. mas Pô, é você tá muito seguindo contraste. mesmo lá, hein? Não, tudo pô. O cara é bem Não só informado, seguindo, né? ele vai lá também. Ele É, vai lá exato. também. Caramba, hein, meu? E uma Inveja, coisa também, uma dúvida agora pessoal minha. Doce de Laura, esse é o nome. Ok. como Muita é que gente chega lá falando, caramba, eu nem sabia que aqui vendia sopa ou vendia coisa salgada. É. Tem muito disso ou não? Nem tanto. Às vezes tem gente que passa batido, só deve ter doce. Né? Mas aí, inclusive naquela casa nova, um lado é avenida. Às vezes tem gente que passa ali e acha que é só delivery, Entendi. né? Que é uma dark kitchen. Sim. Mas aí tu entra pela lateral e aí tu vê. Todo dia eu fico pensando, o que eu vou inventar? Uhum. Porque a ideia é essa, a pessoa E ela entra. quer parar. É. A pessoa entra na loja inventar e lá ela na não sabe aposentadoria mais das o que ela suas. vai querer, né? Porque a gente tem até cestinho agora para as pessoas irem colocando as coisas no cestinho. Sugestão? Tem uma parte Não, meio um mercearia, cestinho. né? Com Isso, porque as pessoas não levam só uma geleias, coisa, né? Ah, Elas entendi. levam biscoitos, mais biscoitos coisas. São É. maravilhosos. Como se fosse um mercadinho. Mercadinho da Exato. Laura. Olha que Isso legal. aí é. Então, Essa é uma mulher criativa. já que tu tem um ponto E de super venda, empreendedora. aproveita. Exato. Tem que fazer Ao máximo rodar. possível. É, isso aí. Que legal. Segredo doce. Fazer com amor. Ah! Todo mundo, qual É. é o segredo? Eu digo, fazer com amor, né? E até hoje você tem o mesmo amor de lá de trás? Com certeza. Que legal. Uma vez eu estava numa reunião com uma nutricionista. Era lá do. Já que não existe mais, né? Aham. Do Transamérica. Tá. E aí começou com aqueles negócios, aqueles papos. Parará. Eu digo, minha querida, faz o seguinte: vai assistir um filme que chama Como Água para Chocolate. E aí tu vai entender como é que a gente trabalha. É Ela foi assim, assistir? Não sei lá. Não E sei. como que é? Dá um resuminho O do hotel filme não pra tem gente. mais. Eu também não assim, assisti. é um filme espanhol antigo. E elas são umas irmãs. E a mais moça não mexicana. pode casar porque ela tem que cuidar da mãe. Tá. E ela cozinha muito bem. E ela é apaixonada por um homem que casou com a irmã dela. Todo o amor dela é transmitido através da comida que ela faz. Nossa, que bonito, hein? Então é isso. É o amor nosso, assim, as pessoas que vão lá, tudo, né? Até me emociono. Uhum.
que a gente transmite e consegue chegar Sim. na pessoa, consegue. E isso também eu faço com que chegue nas moças que trabalham trabalham lá. comigo. O que é Então, importante também, né? é Porque, ó, isso. É um time, né? Você Exato. tem que trabalhar. Isso Eu tem já que digo que é uma tá- alinhado. família. Uma família. É, a gente também fala a mesma coisa lá, né? Já é uma empresa familiar, né? É. Mas a gente sempre tenta contratar e falar, não, esse vai ser diferente. Não adianta. A gente sempre puxa, pergunta se precisa de alguma coisa, o que precisa ajudar, ou senão parece que eles vêm até nós que sabe que a gente vai ajudar. Dessa Isso. forma. Então é uma coisa muito bonita. Eu acho que isso também tem a ver com o que você falou no começo sobre a energia. Então, assim, a gente tem uma energia que estrala, a energia que As pessoas que- sentem. que parece que nós estamos com o fio descascado, né? Aham. Querendo soltar, querendo dar uma amarrada. E é isso também que a gente tem, né, na parte de embalagem, na nossa indústria, que eu acho que é muito bonito também, né? Aonde você pode estar, sempre estará rodando, sempre estará trabalhando. Lógico, sempre depende um pouquinho da gente para a gente estar lá Claro. em algum momento do dia para o próprio funcionário, né? Olhar você e saber que você está lá. É porque e quando tem eu isso en- da inspiração também. Inspiração, É. né? Quando eu entro na cozinha, às vezes vamos dizer que faltou alguém lá na cozinha, eu ponho veste, vai que vai. E é divertido, elas riem que se matam. Já que eu tô lá, né? Tem que de fazer bom daquele humor, momento Sempre. especial. Não, às vezes você vê também a Laura pilotando um furgãozinho, né? Ah. Seguido, às vezes tem alguma questão, ela pega. Ah, o não, furgão, tem que entrega, fazer, tem vai que pra fazer. cozinha, né? Não legal. tem Atua em tempo todas as feio. frentes. É, aproveitando que você citou a empresa a Ricapel e sobre a embalagem que a gente faz para vocês. Tem Eu vi algum um diferencial segredinho, aí, eu vi uma algum coisa diferente. detalhezinho que Vamos ver talvez se você- nem todos os clientes saibam para você pode Como é que você falar chegou pra gente? nessa arte? Então, assim, como começou? Doce de Laura. Tá. Como que vai se chamar a empresa? A empresa, a gente não tinha nome, vai só fornecer sobremesa para restaurante. Tinha até um amigo de Porto Alegre e nós vamos fazer cada um dá um palpite, uma brainstorm. Aí começou, Delícias de Laurinha. Eu digo, não, Delícias de Laurinha Tinha não uma vai dar. novela com uma personagem Laurinha. A Laurinha Uhum. Figueira. Não vai dar. Doce Laura. E aí, então, ficou Doce de Laura. Beleza. A marca, como é que eu vou fazer? Eu peguei, tinha lá no shopping Eldorado, tinha uns quiosques, tinha uma feirinha e uma pessoa com... A gente nem tinha laptop naquela época, era só o computador. Tinha o programinha do... Desenvolvendo artes. De Isso. Aí ele fez o desenho lá que estava naquele programa. Beleza. Muitos anos depois, né? Uma agência mudou, a gente modernizou a marca, né? Marca registrada há 30 anos. Então nós modernizamos e todos esses desenhos que estão aqui eram a parede da outra doceria que a casa foi abaixo. Olha aí. Viu? Eu sabia que tinha alguma coisa atrás, não eram coisas jogadas aleatórias. Não, era a Lu Maia que fez a parede e que ela inclusive fez os banheiros lá da loja, que nos banheiros também tem. Inclusive as cores dos desenhos nos banheiros são todas também de acordo com a energia do local. Escuta, Tudo pensado. esse aqui, É. o que é esse desenho, né? Era uma tortinha de maçã Que antes. era inicial. Tipo aqui, tipo essa aqui, ó. Aham. Aí uma Apple Pie. E aí nós modernizamos ela, então tá meio um chapéu de mestre Cuca com a tortinha. E aí esse A é assim, que é meio para abraçar as pessoas, ó. Uhum. Tá? Então foi assim que... Mas tem uma coisa nessa sacola que é a base dela para caber a caixa com a torta. Né, Laura? Cabe bonitinho. É. sim. A gente... Que isso faz diferença para ter uma... A Ricapel, desde que a gente tem sacolas, é a Ricapel que faz as sacolas pra gente, né? A Verinha, que é a representante, já conhece a família toda também. A Vera é uma figura. A Vera Essa conhece Vera aí não todos. dá, Henri. Essa Vera aí... Você conhece a Vera faz tempo? Faz 33 anos que eu conheço a Vera. Eu Ah, tenho 33 entendi. anos. Até nas férias dela a gente liga pra ela. Sim, Salabinha, a cara da Vera. Você conhece a Vera? Sim, Conheceu conheci agora. aqui, eu Você conheci- conhece a Laura?
Ai, ai. Ela conheceu até a mãe, né? A minha mãe, A nossa mãe. que é uma também. figuraça também. Depois, outro dia. Mas eu acho que queijo. você vê como é interessante como as famílias se atraem, né? Como os negócios entre famílias. Não é simplesmente um negócio que você vai fazer. Ah, detalhe. Puxei Qual um deles? gancho. Qual deles? O gancho puxado. Boa, parabéns. Eu só trabalho. O pulo do gato. Ai, ai. Agora eu ela só fala. trabalho também com gente legal. Gostei. Quando não É tem pré-requisito. energia. Então, essa rede, né, que hoje é enorme, a gente bebia vinho juntos no começo, jogava amarelinha na calçada. Entendi. Então, é assim, olho no olho, né? A gente sabe, o cliente confia na gente e tem que ser leve. Porque a gente não precisa de uma coisa pesada. Já aconteceu de eu ter um cliente que era pesado. Eu vou te indicar outro cliente para ti, não vou te deixar na mão, Tá. mas a gente não Agradeço, trabalha mas muito. não dá. Mas a vida é curta, eu tenho que É. aproveitar, né? corre E ir pra rápido praia, mesmo. não deixe de ir pra praia. Não, também. não. Mas Escuta, a última vez que eu É a fui meta. pra Barra do Saí, eu voltei Ah, com é? dengue. Vixe, Maria. Não, e antes foi o pé quebrado É. também, né? Aí já E quebra. Paraty, você nunca Nossa. foi? Pra Paraty, não. Eu fiquei do lado, em Pissinguaba, e a gente... ficou em Pissinguaba. Então, mas eu não entrei na cidade. É lindo lá. Legal. Ainda legal. chego lá. Tão Chego lindo quanto Paraty, além da loja de vocês, é o Instagram de vocês. O Instagram de vocês, ele parece que é feito por, né, dos mesmos detalhes do estabelecimento de vocês. Nele, em si, tem alguma postagem, algum feed, alguma coisa assim que chama mais a atenção de vocês por conta da repercussão? Ou alguma coisa sem pretensão que vocês postaram e teve uma repercussão absurda? Vocês lembram de algum caso assim? Então, Mais recente o vídeo da torta. não, mas eu tenho também um da Crostata, que tem mais de 100 mil Caraca. visualizações. Tem outro também de bolo caseiro, e tem 50 mil. Mas E quando às a vezes- Laura aparece 50 também, mil visualizações? Quando Aí, aparece, quando apareço, quando a Laura aparece falando, aí já aumenta. Mas a Laura, pessoa. hoje a propaganda é a cara do dono. Você vê o João Adib, você vê... A gente tava falando agora há pouco com o rapaz da Boab, o Boali. Boali, né? Isso. O rapaz da Rodrigo. Boali lá, o Rodrigo. Nossa senhora, ele faz as apresentações, fala do processo, fala do que ele está fazendo. E eu acho que hoje mudou muito esse negócio de marketing, né? Sim. Porque o cliente confia. Quando ele está vendo o dono ali junto, ele confia. Claro que tem redes, mas tu vê, tem muita rede que era fria e sumiu do mercado. Sumiu do mercado. Hoje está subindo Verdade. quem é? A padaria, que está lá o dono. O próprio dono da van lá, o Sim, Luciano. O velho da van. E ele faz parte da identidade da Ele se da marca. intitularizou, né? Exatamente. Mas eu acho que mais E- que isso, né? A gente tem o Silvio Santos também, né? Que foi um grande idealizador disso, né? Tem. Sim, verdade. Que foi da nossa... Pegou várias épocas, né? Várias pessoas, né? Tem cliente, até eu tenho clientes que vão às vezes até só para conversar. Porque fica, às vezes, né, precisa ter um problema. Como eu gosto muito de energia, eu gosto de botar todo mundo para cima, Isso aí. né? Então, às vezes tem até isso acontece. E se você ainda não conhece o Instagram da Doce de Laura, @Doce de Laura, entra lá e fica babando, porque o negócio é uma loucura. Eu já testei isso e não é fácil simplesmente ficar rodando o negócio lá para cima e para baixo, porque dá vontade. É essa a ideia. O pessoal essa a de ideia. Porto Alegre fica sempre perguntando quando é que vai ter aqui, porque eu fico vendo o Instagram desesperado. né? Agora mesmo, legal, vocês são boas em fazer doce, a gente sabe disso, que tem premiações, renome no mercado e tudo mais. Eu quero saber se vocês são boas respondendo perguntas de dualidade agora. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês duas e vocês têm que responder na lata, hein? O que vocês preferem ou alguma coisa nesse sentido. E só vale uma e não pode ficar em cima do muro. Uma Pode tem olho ser? azul, outra tem olho Pode- castanho. Vai lá Verdade, começar. Eu vou Começa falar aí. com a Luísa, você Começar? fala com a Laura. Não, as duas respondem. então vai vai. lá, pô. Vamos lá. Pode falar. Bolo no pote ou fatia no bolo? Mas fala no microfone. Bolo no pote ou fatia Aí. no bolo? Ai, fatia no Fatia, bolo. fatia. com Ah, foi certeza. unânime. Aí tá certo. Chocolate ao leite ou meio amargo? Meio Meio amargo. amargo. Beleza.
clássicos, tipo brigadeiro, beijinho, ou doce mais elaborado e autorias? Autorais. Brigadeiro, beijinho, E pé de doces moleque. autorais. Tá dando água na boca, né? Olha, Brincadeira, tudo né? junto, A gente podia fazer aqui uma degustação. Eu Pois acho. é. Que Com ia ser café, maravilhoso. inclusive. Chocolate ou fruta? Fruta. Fruta. Legal. Torta. As duas se olharam. Torta, doce ou salgado? Ah, Os salgado dois, os primeiro dois, e os doce dois, depois, os dois, os dois. E torta de sorvete ou cheesecake? Olha, ficando difícil, né? É, ficou difícil. Tá ficando Eu difícil, vou na eu sei. cheesecake. Eu Só vou vai na piorar. torta de Eu vou na sorvete. cheesecake. Vai, Ri. Sua vez. Torta de frango ou camarão? Camarão. Camarão. É bom Banoffee ou pudim de claras? Pudim de Pudim de claras. claras. Isso aí Nossa. tá fácil. Mas a banoffee é uma Unânime, delícia. hein? Nossa, é maravilhosa. Sim. É. Mas eu tenho uma aqui que nem tava, que eu vou perguntar, Ri. Me segura, Ri. Me segura que eu vou ter que perguntar. Com água. Porto Alegre ou Fala. São Paulo? São São Paulo. Com água na boca? Ah, Que o pôr do beleza. sol de Porto Alegre, mas o resto é em São Paulo. Eu acho assim, ó, eu morei lá há pouco, contei pra vocês, mas eu digo que Porto Alegre é uma cidade que eu gosto de ter saudade. Entendi. Tô Que longe, legal. entendeu? E tenho saudade de lá, acho bom de visitar, mas... E tem mais, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o paulista acredita na gente, né? Então eles abriram as portas para mim e eu sou muito grata. Que legal. Tá? Eu tentei vender lá em Porto Alegre sobremesa para restaurante e ninguém Não. acreditava em mim. É difícil lá. É Como é que difícil. pode, né? É. Como é que pode? Então aqui não, aqui Que legal. Mas, Muito meninas, obrigado mesmo pela Obrigada presença a de vocês. vocês. Antes que de mais agradeço. nada, vou pedir para cada uma deixar uma frase de despedida, um incentivo para quem está começando, ou que quiser mandar um beijinho para a Xuxa também pode mandar, para a família. Fica à vontade, esse é o momento de vocês, tá? Mas antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês são simpaticíssimas, adorei Muito conversar com obrigada, vocês. obrigada. É muito legal. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. E deixamos Ai, que assim, amor, como olha. a embalagem de vocês tem significado, a gente deixou um presentinho aqui pra vocês. Tem outro Olha ali, aqui, tá? Que Amor. fofo. Exato, É. com algumas Tem o nome ainda, ó, frasezinhas, o Doce papo Laura. embalado. Fazer foto, E dentro é. tem alguma surpresinha pra vocês também, tá? Ai, que E olha que lindo, obrigado olha. no Instagram Agradecemos agora. a Laura por mostrar que, assim que na confeitaria, assim como na confeitaria, na parceria, os detalhes fazem toda a diferença. Ah, que lindo. Isso aí. E a Eu frase acho ali, que né? foi a Assim frase. como na confeitaria. Assim como na confeitaria. Assim como na confeitaria, certo? Tu vai dar uma frase pro pessoal? Eu vou dar uma favor. frase assim, ó, que a Laura é uma inspiração para mim e para as pessoas com Sem quem dúvida. que trabalham com ela e que são clientes dela, né? E então eu acho que esse tipo de perfil de empreendedorismo e de energia, que é isso que a gente está falando aqui, é muito inspirador. Sim. E eu procuro usar toda essa energia na comunicação Que legal. dela. Parabéns. Parabéns. E eu, para quem está empreendendo, né? Acredita em você, no seu produto. Tem gente que chega lá e acha que foi tudo fácil. Não. Inclusive, eu gosto muito de lembrar isso aqui. Quando eu falei pro meu pai, que depois, nossa, se orgulhou muito, né? Eu disse, pai, eu vou abrir uma doceria. E ele disse, pra que se tu vive sempre de dieta? Né? Viu? Então, Quer te acredita. sabotar, né? Já autossabotar? O que tá acontecendo? Acredita, vai e pronto. É isso aí. Faz a dieta Legal. e a doceria, né? Outra coisa, mas sempre, quando for fazer as coisas, tem que pensar que tem que ser pro bem, não só seu, dos outros também, que aí vai todo mundo junto. Parabéns. É meninas. isso aí. Obrigado Obrigada, mesmo. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, até a Obrigado. próxima. Até. Gostaram?